Caros amigos internautas, caros amigos telespectadores, no ar mais uma edição do Rede Livre News. Aqui você confere os destaques, os fatos jornalísticos de maior repercussão. É notícia com credibilidade e compromisso social. Acompanhe a nossa edição de hoje. Medo e terror na Zona Oeste de Natal. Após mais ônibus serem incendiados, setor recolhe frota mais cedo e o FRN cancela aulas à noite. Dupla é flagrada com mais de 8 quilos de drogas dentro de carro no município de Lages. Semana Santa e Páscoa serão com chuvas no RN, afirma Parner. Com destaque para Danilo e Hendrick, Brasil vence a Croácia e deixa impressão positiva em último amistoso antes da convocação para a Copa. E veja ainda uma entrevista com Roberto Paulino, professor da UFRN e pré-candidato a governo do estado pelo PSOL. Na pauta, as eleições de 2026, projeções, ideias e políticas públicas para o Rio Grande do Norte. Estas e outras notícias você acompanha agora. Momento de muita preocupação para a sociedade potiguar, principalmente aqui na nossa capital. Ônibus são incendiados numa escalada da violência. Acompanhe. 2 ônibus foram incendiados por criminosos na noite da última terça-feira no bairro Planalto, Zona Oeste de Natal. Bandidos armados determinaram que motoristas e passageiros deixassem os veículos e atearam fogo nos carros. Os ataques aconteceram entre 20h30 e 21 horas, um deles no loteamento Leningrado. Com as ocorrências, empresas retiraram os demais ônibus das ruas antes do horário normal. Na manhã desta quarta-feira, os veículos atrasaram a saída das garagens. Segundo a Polícia Militar, a ação criminosa teria ocorrido em retaliação à ação policial que ocorreu na última segunda-feira, dia 30, em que um suspeito foi baleado. Segundo a polícia, um fuzil e celulares foram apreendidos na ocorrência. Nenhum suspeito foi preso pelos ataques desta última terça-feira. Meus amigos, por conta dessa onda de violência, setor recolhe boa parte da frota. Acompanhe. Os ônibus do transporte público de Natal vão operar em horário reduzido nesta quarta-feira. Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos e Passageiros do município de Natal, Setorne, a circulação será mantida apenas até às 20 horas. A assessoria do sindicato informou que a medida ainda será discutida ao longo do dia com os órgãos de segurança pública e empresas de transporte coletivo. A mudança ocorre em meio à escalada de ataques criminosos registrados nos últimos dias na capital potiguar. Na noite desta terça-feira, 2 ônibus foram incendiados no bairro Planalto, Zona Oeste de Natal. Na semana passada, ataques semelhantes também foram registrados em Mãe Luísa e Ponta Negra, o que levou à suspensão temporária de aulas e à interrupção do transporte público nessas áreas. Em Ponta Negra, ônibus das linhas 46, 54 e 56 afetadas voltaram a circular no início desta semana. Já em Mãe Luísa, o serviço segue suspenso desde o último dia 27 de março. E em consequência desses episódios de violência, ataque aos ônibus, a UFRN, a nossa Universidade Federal, suspende as aulas. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte decidiu suspender as aulas do período noturno nos campos Natal e Macaíba, em razão da segurança. A suspensão acontece em meio a ataques praticados por criminosos que incendiaram ônibus na noite da última terça-feira e a consequente redução da oferta do transporte público anunciado pelo setor para a noite desta quarta-feira, dia 1º, por questão de segurança. Segundo a pró-reitora Elda Silva do Nascimento, a suspensão tem em vista a incerteza na oferta regular do transporte público em Natal e região metropolitana. Ela afirmou ainda que as aulas do período noturno do dia 1º de abril também foram suspensas. O transporte público Natal terá funcionamento reduzido nesta quarta-feira com circulação de ônibus apenas até às 20 horas, segundo o setor. A medida ocorre após uma série de ataques criminosos na capital. Na noite da última terça-feira, 2 ônibus foram incendiados no bairro Planalto e Zona Oeste. Nos últimos dias, casos semelhantes também foram registrados em Mãe Luísa e Ponta Negra, afetando a operação do sistema. Algumas linhas já foram retomadas em Ponta Negra, enquanto em Mãe Luísa o serviço segue suspenso desde o dia 27 de março. Olha, meus amigos,
A sociedade civil organizada, a sociedade da nossa capital, espera uma resposta, mas uma resposta pontual, urgente, das autoridades competentes, porque isso é simplesmente inaceitável. Não é de hoje que episódios como esse aterrorizam moradores, trabalhadores, gente que usa o serviço público nesse movimento que os geógrafos chamam de movimento pendular. O trabalhador sai de casa, volta de sua casa para sua residência, mas isso tem que ser feito com o mínimo de segurança. Que isso seja neutralizado de maneira rápida e urgente e que os criminosos paguem, porque isso é um atentado ao patrimônio público. Isso traz consequências para o turismo, para a nossa economia e não pode ficar desse jeito. Vamos ao nosso intervalo, em seguida outras informações para você. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. De volta do intervalo, você acompanha uma importante entrevista. Nós convidamos o professor universitário, Robério Paulino, ele que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Aspectos políticos, aspectos econômicos e sociais serão abordados agora nesta interessante entrevista. Acompanhe. Caros amigos, internautas, telespectadores da Rede Livre News, aqui você tem acesso a um conteúdo jornalístico e de volta do nosso intervalo nós temos a satisfação de recepcionar, de receber em nossos estúdios o professor Robério Paulino, professor universitário com uma carreira política consolidada, ele que já atuou em diversas frentes e hoje é o nosso entrevistado. Ele é escritor, entre seus livros, nós podemos destacar Século XXI, Um Mundo em Convulsão,
Ele vai trazer aqui a sua visão de mundo a respeito da política potiguar e é uma satisfação recepcioná-lo, recebê-lo aqui, professor. Silvio, muito obrigado pelo convite, pelo espaço aberto, parabéns pelo jornalismo alternativo, independente que vocês fazem, né? Eu gostaria muito que toda a imprensa tivesse o senso crítico e a abertura que vocês têm, mas não é isso que a gente vê, né? Acabamos de ver aí a palhaçada do PowerPoint, né? Da Globo. Isso não é jornalismo, isso é manipulação, isso é mentira. Então, parabéns pelo tipo de jornalismo que vocês fazem aqui. Apesar de ser um canal que não tem a expressão de uma grande emissora dessa, mas vocês plantam verdade, plantam senso crítico, plantam consciência crítica. É assim que se constrói um jornalismo diferente. Professor Robério, nós estamos em um ano em que favorece uma discussão mais ampla, né, no cenário político. É um ano decisivo para os destinos do nosso país, do nosso Estado. Na sua visão, no seu sentir, como é que o senhor analisa a política do nosso país diante dos últimos acontecimentos e também o nosso Rio Grande do Norte? Olha, Silvio, nós vivemos uma situação muito delicada no Brasil, né? Às vezes eu fico pensando como é que, depois de tudo que o Bolsonaro fez, ainda tem metade do país que se dispõe a votar no Flávio, que é a mesma coisa, é o filho do Bolsonaro. Não é o Flavinho, é o filho do Bolsonaro. Eu sempre comento que essa podridão, me perdoe a palavra, estava aí, e a gente não percebia, desde a ditadura, né? Esse gente de direita, gente agressivo, violento, anti-ciência, contra os trabalhadores, né? Essa direita toda, vocês lembram, tentaram votar, né, várias coisas absurdas, né? Agora vão votar contra a escala 6x1, contra o fim da escala 6x1, que é uma coisa progressiva, que alivia para os trabalhadores de supermercado e telemarketing, eles vão votar contra. Tudo que são o interesse dos trabalhadores, essa direita vota contra, né? É uma direita muito organizada, que não existia há 40 anos no Brasil, né? Um fenômeno novo que a gente tem que estudar, que reflete um fenômeno internacional do Trump nos Estados Unidos, Milei na Argentina, né? O surgimento de setores de direita radical com posturas antitrabalhistas, contra sindicatos, negando a ciência, belicistas, aplaudiram todo o massacre que Israel fez contra os palestinos, a morte deliberada, né? E agora estão do lado dos Estados Unidos a bombardear o Irã. É uma direita doentia, né? E não é um caso no Brasil, é um caso no Brasil inteiro, e que, infelizmente, ameaça voltar. As pesquisas estão aí, digamos, dizendo que está... Evidente que tem manipulação nessas pesquisas, as pesquisas estão mostrando que tem quase metade do país, que apesar de todo absurdo, por exemplo, que Bolsonaro fez na pandemia, de debochar das pessoas morrendo, vocês lembram? Estou com Covid, ele falava debochando das pessoas, vai comprar vacina na casa da sua mãe. Lembram o que ele dizia, né? Eu não sou coveiro, não uso máscara, ou seja, levou o Brasil a ter 700 mil mortes que não precisava. E depois de tudo isso, tem metade do país que apoia essa família. Isso é muito triste, significa que algo está errado no Brasil, a educação está errada, entendeu? Tem muita coisa errada. Então, é uma situação, para terminar, de muita polarização, que eu espero que a esquerda acerte e saiba ganhar. Porque, infelizmente, coisas que a esquerda fez errada, o governo Lula ter votado o arcabouço fiscal, é um tiro no pé. E hoje facilita para a direita. E, professor Robério, considerando que o governo mais aliado aos ideais, aos pressupostos de esquerda, está aí a governar o nosso país, o que está faltando para atender os anseios, por exemplo, da classe trabalhadora? O que o governo atual peca em termos de cumprimento daquilo que foi sinalizado para a maioria do povo brasileiro? Olha, as pesquisas estão indicando que o Lula tem um índice de rejeição maior do que a da aprovação. Isso é muito triste, né? Porque o Lula teve 2 governos a partir de 2003, depois nós tivemos 2 governos da Dilma e agora mais governos, são 5 governos do Partido dos Trabalhadores. E nós chegamos nessa situação ameaçado de entregar de novo o país à direita. Então alguma coisa foi feita de errado. Nós do pessoal vamos fazer campanha para o presidente Lula para derrotar
Flávio Bolsonaro, não tem nenhuma dúvida. Eu estou tentando fazer uma explicação, que às vezes, digamos, as insuficiências do governo Lula é que facilita o jogo da direita. Por exemplo, é a frustração com o governo de esquerda que abre de volta o espaço para a direita. Vou dar o exemplo do Chile. Um governo de um jovem chamado Gabriel Boric, na Chile, despertou, depois de grandes manifestações lá, despertou grande expectativa de que a esquerda faria transformações efetivas. Esse governo levou à frustração do país com... O governo de esquerda levou à frustração, terminou desacreditado, e isso abriu espaço para quem? Para a volta de quem? Da direita. É a frustração, a decepção com a esquerda que abre espaço para a volta da direita. Eu não estou dizendo que o Lula gerou uma decepção completa. Existem indicadores muito positivos aí no governo Lula, mas, em minha opinião, insuficiente para ter liquidado a fatura antes da eleição. Infelizmente, não. Nós estamos aí as pesquisas indicando que está pau a pau. Algumas pesquisas, evidente que a forçação de barra, a mentira nessa pesquisa, como a Paraná Pesquisas deu esses dias que o Flávio Bolsonaro está na frente do Lula, né? Eu acho que ali a coisa está... O Lula está um pouquinho na frente, mas não precisava estar tão apertado. Se a política econômica tivesse sido outra, se tivesse atendido às reivindicações dos trabalhadores de forma mais efetiva, se não tivesse apertado tanto na política fiscal, de corte de gastos, de estrangulamento, né, do setor público, eu acho que hoje o governo do presidente Lula estaria muito melhor. Né? Então, eu espero que não se entregue, vamos fazer campanha para o Lula, apesar de tudo isso, mas espero que não se entregue o país à direita. O senhor destaca o aspecto econômico. Nós vivenciamos uma realidade aqui no nosso estado. Nós produzimos petróleo, nós temos o sal, nós temos as culturas, a fruticultura, mas ainda não avançamos no quesito da educação, uma estrutura melhor para as nossas escolas, como professor, como integrante desse corpo docente, de quem transmite conhecimento. O que é que falta para que o Rio Grande do Norte vença os desafios e tenhamos mais distribuição de renda, mais qualidade no ensino, segundo a sua visão, professor? Olha, eu acabei de dar uma aula agora, vinda direto para cá, dar uma aula na UFRN, no qual eu falei exatamente de indicadores da educação. Rio Grande do Norte continua com 13,8% de analfabetos. Isso é uma vergonha. 1 de cada 7 potiguares acima de 15 anos é analfabeto. A mim, como professor, envergonha profundamente uma situação dessa. Né? Nós estamos, em termos de educação integral, atrasados em relação mesmo ao Nordeste. O Pernambuco está com mais de 60% de educação em tempo integral. Nós estamos aí na faixa de 16% de escolas públicas em tempo integral. E no segundo grau, 30 e pouco por cento. No estado mais atrasado. Isso depois de 2 governos de uma professora de esquerda. Então, são coisas que vão deixando. Eles indicam, né, o governo indica muito a questão da segurança, ter comprado mais armamento, mais viaturas, etc. Mas a discussão é essa: a polícia vai ser uma polícia mais humana? A polícia continua igualmente violenta, mesmo no Rio Grande do Norte. Eu não estou aqui falando contra os policiais, eu sou filho militar, não tem nenhum preconceito. Mas se eu chegar ao governo, nós vamos ter que fazer uma política de humanização, de reeducação para os direitos humanos da nossa polícia. Veja, o que eu acho que falta? Falta coragem da governadora de enfrentar os interesses dos poderosos. Ela não teve coragem de enfrentar interesses. Por isso, está ultra desgastada, está com, digamos, um índice de aprovação muito baixo. E não é a crítica do professor Robério, que eu estou falando aqui, que faz o jogo da direita e desgasta a governadora. Foram as suas próprias políticas. O que explica que um governo de esquerda, depois de 2 mandatos de governo de esquerda, a aprovação esteja na faixa aí de 35%, 40%, e a rejeição na faixa de 60%. Insuficiência nas políticas, na política educacional. A Coragem poderia, por exemplo, ter feito uma grande campanha, que eu propus à governadora, uma campanha gigante, um mutirão para acabar com o analfabetismo. Poderia ter aumentado a qualidade da educação, poderia ter pago um pouquinho mais de salário para os professores e professoras. Poderia ter feito uma revolução na qualidade da educação. Não fez. Poderia ter aumentado bastante o índice de educação em tempo integral, não aumentou. Como eu falei, o Rio Grande do Norte é um dos estados mais atrasados em termos de educação, porcentagem de educação em tempo integral, depois de 2 mandatos de uma professora. É esse tipo de coisa que leva o desgaste e termina entregando, nós podemos aí entregar de novo o governo para a direita, o governo do estado para a direita, o que é muito ruim.
Mas, professor, o senhor citou também assim, essa polarização, esses extremos que tantos males têm causado ao nosso país. Até pessoas que no período eleitoral passam ou deixam de se comunicar, familiares que um tem um posicionamento mais à esquerda, outro à direita, e não há aquele contato mais. De que maneira o pessoal propõe um diálogo com as demais agremiações de esquerda, para que venhamos a ter, sim, esse mapa do que o Rio Grande do Norte precisa, e aí ter uma campanha mais propositiva? Qual é o teor do diálogo que o pessoal propõe, já tendo em vista as próximas eleições? Olha, eu quero dizer primeiro que a polarização, a situação de ódio que existe no país, né, não tem a ver com esquerda e direita. O Caiado, que se lançou candidato a presidente, está dizendo assim, nós temos que acabar essa polarização, né, esse ódio. Mas quem cria esse ódio não é a esquerda. Quem plantou esse ódio no Brasil exclusivamente foi a direita. Não é a esquerda que planta esse ódio. A polarização é inevitável porque a esquerda se defende. Mas quem estimula a podridão, a mentira, as fake news nas redes sociais, quem é? É a esquerda. Você vê a esquerda fazendo fake news? Você vê a esquerda destilando ódio nas redes sociais? A esquerda faz críticas políticas a Bolsonaro. Agora eles colocam o Bolsonaro como coitadinho. Coitadinho, que está hospitalizado, tem que ir para casa. Eu quero lembrar uma coisa, tem... Bolsonaro e seu grupo, e Flávio Bolsonaro, prepararam a tentativa no 8 de janeiro de um golpe militar no país, e o plano deles era matar, assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então esse ódio não é de responsabilidade da esquerda, é exclusiva da direita, que planta ódio, que planta cegueira, infelizmente, no país, né? Fake news, mentira nas redes sociais, até o ponto de não respeitar um resultado eleitoral democrático. Até hoje eles insinuam que houve fraude. Então, é muito ruim. Então, eu queria dizer o seguinte, né, que essa situação, o pessoal se preocupa, agora o pessoal combate a direita com muita dureza. Nós vamos fazer campanha para o Lula. Aqui nós não vamos, eu estou dizendo críticas aqui, mas o alvo nosso não vai ser o governo da professora Fátima Bezerra, a esquerda. Nós queremos unidade da esquerda. Agora a questão é, unidade para quê? Tem muita gente dizendo assim, professor, a sua candidatura do PSOL vai prejudicar a candidatura do Cadu, entende? Do Cadu. De forma alguma. O que nós não vamos é fazer o seguinte, é apoiar o Cadu para o Cadu ser um candidato exclusivamente de defesa da governadora, porque nós temos nossas críticas. E aí você oferece uma alternativa ao eleitor que há de fazer a leitura, claro, de proposta, de conteúdo, claro, partidário, programático. Exatamente. Né? Porque senão nós não temos assim o exercício dessa democracia. Se entre os de direita e os de esquerda houver esse exclusivismo, não é, professor? Eu diria o seguinte, o PSOL é a esquerda consequente. Houve uma tentativa do Guilherme Boulos, que é do PSOL, de fazer uma federação e o partido rejeitou. Por quê? O partido vai apoiar Lula. Aqui nós não vamos fazer, da nossa campanha aqui no Estado, o centro nosso não vai ser a crítica à governadora Fátima Bezerra, vai ser enfrentar Álvaro e Alisson, estou deixando claro. Sim. Nosso alvo aqui vai ser bater e derrotar a direita no Estado. Agora, ao mesmo tempo, nós não queremos nos confundir com o PT. O PT fez uma política, em nossa opinião, muito insuficiente, que arrisca entregar o governo para a direita, pelos seus próprios erros. Não foi pelas críticas do PSOL. Por que a governadora está com um índice de rejeição tão alto? Não tem a ver com o PSOL, tem a ver com seus próprios insuficiências na política do governo. Faltou arrojo de enfrentar o conservadorismo. A governadora Fátima tentou conciliar interesses, ficar de bem com os setores conservadores, com o empresariado mais conservador. Deu no quê? Em nada. E esse setor agora que ela tentou conciliar vai apoiar a direita. Então, não adiantou nada essa política conciliatória com os poderosos do Rio Grande do Norte, né? Então, o pessoal vai chegar aqui propondo alternativas, medidas ousadas, né? Um programa estratégico de desenvolvimento. Eu vou apresentar propostas muito ousadas
se você me permitir, como a erradicação imediata do analfabetismo, essa vergonha. Vamos apresentar também propostas, né, de elevação da educação em tempo integral, rapidamente. Pernambuco está com mais de 60%, nós estamos com 16% de educação em tempo integral. Isso é uma vergonha. Depois de 2 mandatos de uma professora, vamos aumentar em muito, se eu chegar a governador, aumentar a educação em tempo integral. Nós vamos também apresentar um plano que nenhum deles vai falar na área ambiental. A minha proposta é produzir e plantar 5 milhões de árvores no nosso sertão, de árvores nativas, como umbuzeiro, né? Umbuzeiro e juazeiro, e intercalada com árvores frutíferas, para ter uma produção agrícola muito grande e criar uma poderosa agroindústria no estado e gerar milhares de empregos. Bem, é muito possível. Fazer também um plano de obras públicas, né? Onde esteja, por exemplo, a construção de 50 mil habitações populares, que isso é barato. Você pode fazer em regime de parceria e fazer com 50 mil, você constrói uma casa. O déficit que tem. Exato, o déficit habitacional. Nós temos um déficit habitacional de quase 200 mil pessoas morando em favelas, ou em casas precárias, habitações precárias. Nós precisamos atender, dar o direito a essas pessoas ter uma casa para morar, não viver de aluguel. Então, isso é possível. Então, é possível com planos arrojados. Isso. E dentro de uma agenda, né? Por falar assim em agenda, a gente... Hoje é dia 1º de abril, amanhã é dia 1º de abril, hoje é um dia histórico também. Em rápida análise, em rápida síntese, professor, me fala da tua experiência vivida. O que significa para ti o 31 de março, hein? Que o quê? 31 de março. Significa tristeza, significa uma noite escura, muito escura, de obscurantismo, de repressão, de perseguição, né? De mortes. Né? Isso foi a ditadura, né? A ditadura não ajudou em nada o Brasil. Teve suas iniciativas econômicas, né, que foi importante, mas desde o ponto de vista da sociedade brasileira, a ditadura foi um atraso. Você, por exemplo, como jornalista, você não poderia falar, você nunca poderia estar fazendo esse programa que você faz aqui comigo hoje debaixo da ditadura militar, além das centenas de pessoas mortas, desaparecidas, né? É uma tristeza. Uma ditadura é sempre, digamos, nunca mais, professor, nunca mais. A ditadura nunca mais. Uma ditadura é sempre a negação da civilização. Uma ditadura é barbárie. A ditadura é brutalidade, né? Isso é ditadura. Que o Bolsonaro tentou reinstalar no Brasil. Lembrem, dia 8 de janeiro foi a tentativa de reinstalar uma ditadura no Brasil. E que o Flávio Bolsonaro vai dar de bonzinho, mas apoiou a tentativa de reinstalar a ditadura no Brasil. Professor Roberto, nós queremos agradecer a sua participação. Quero deixar o amigo com alguns minutos para suas considerações finais. E essa será uma de outras entrevistas aqui no nosso Rede Livre News, esse espaço democrático que recebemos a ti com muita honra pela sua trajetória política, né, pela luta social que você desenvolveu ao longo da sua carreira. Fique à vontade para os nossos espectadores. Eu não sou um político, né? Eu sou um professor e sou um militante social há mais de 50 anos. Desde minha juventude, ajudei a derrubar a ditadura, fui preso, passei por algumas prisões curtas, né? E me orgulho de ter uma trajetória ao lado do povo, ao lado do movimento social. Essas mãos aqui, Silvio, essas mãos aqui estão limpas. Nunca peguei um centavo de dinheiro público de ninguém. Fui vereador na Câmara Municipal de Natal, nunca pedi um centavo do salário dos meus assessores. Você quer salário, eu recebi como vereador. Eu disse, não recebi salário como vereador. Fiquei só com o meu salário da UFRN, sendo que eu poderia ter recebido, mas deixei abrir mão, recebi só meu salário como professor da UFRN. Porque a política tem que mudar, a política tem que deixar de ser corrupção, tem que deixar de ser interesse, tem que deixar de ser jogo por baixo do pano. Isso vocês podem ter certeza, né? E nesse jogo eu não entro. Faço uma política clara, uma política com propósito, uma política mostrando a cara, com trajetória, uma política de verdade, né? Então, eu agradeço muito, parabéns pelo programa, pelo seu programa, obrigado pelo espaço democrático, que nem todo órgão de imprensa tem me dado, né? Alguns têm dado, às vezes até veículos de imprensa que se dizem de esquerda, tem boicotado o professor Roberto. Olha que coisa. Mas aqui, professor, nós asseguramos que o senhor sempre terá um espaço pelo tudo que o senhor significa para a política do Norte Rio Grande do Sul. Lhe agradeço muito, parabéns pelo espaço democrático, pelo programa tão democrático que você está fazendo. Obrigado, professor. Vocês fiquem com a nossa programação, sempre aqui na Rede Livre News. Você sabe que aqui é jornalismo com credibilidade. Agradecemos ao professor Roberto Paulino e você fique com
a sequência da nossa programação. Até mais. Você acompanhou a entrevista do professor Robério Paulino. É um homem com uma capacidade intelectual, é um professor universitário, é um pré-candidato. E ele está aí aberto a esse diálogo, conclamando setores da esquerda para que possa haver essa interlocução e traçar metas para que o Rio Grande do Norte possa avançar. Nós haveremos de entrevistar outros pré-candidatos na sequência aqui da nossa programação da Rede Livre News. Fica com a gente. Nós temos um intervalo, rapidinho, de volta outras informações. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Olha, meus amigos, Polícia Rodoviária Federal apreende 8 quilos de maconha na cidade de Lages. Veja conosco. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada desta quarta-feira, mais de 8 quilos de drogas durante fiscalização no quilômetro 192 da BR-304, no município de Lages, RN. 2 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A equipe realizava comando de fiscalização quando abordou um veículo que trafegava no sentido Mossoró. Durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor característico do entorpecente, vindo do interior do automóvel. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada desta quarta-feira mais de 8 quilos de droga no município de Lages, BR-304. Durante as buscas, eles encontraram tabletes de cocaína, skunk e maconha. Todos acondicionados no veículo. Um dos ocupantes assumiu a posse da droga
informou que recebia pagamentos para transportar o material de Natal até o município de Pau dos Ferros. O condutor afirmou que havia sido contratado para realizar o transporte de passageiro e que, apesar de suspeitar do conteúdo durante a viagem, aceitou seguir mediante pagamento. Além dos entorpecentes, foram apreendidos 3 aparelhos celulares. Os 2 homens foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com a droga e o veículo, à Delegacia da Polícia Civil de São Paulo do Potengi para a adoção das medidas cabíveis. Mauro Henrique, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, explica os detalhes da operação. Durante fiscalização, os policiais abordaram um veículo tipo Fiat Palio e perceberam um odor característico de entorpecente vindo do interior do automóvel. Os 2 foram presos e encaminhados para a Delegacia de São Paulo do Potengi, juntamente com o entorpecente e o veículo. E o feriadão, hein, pessoal? Semana Santa, Páscoa, segunda em Parne, é de chuva no nosso estado. As chuvas registradas nas últimas horas em diversas regiões do Rio Grande do Norte são resultado direto da atuação da Zona de Convergência Intertropical, ZCIT, fenômeno climático típico desta época do ano e responsável por concentrar áreas de estabilidade sobre o Nordeste brasileiro. De acordo com a análise da Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, em Parne, as condições atmosféricas seguem favoráveis à formação de precipitações, impulsionadas também pelo aquecimento das águas do Oceano Atlântico Sul. Esse cenário tem favorecido a ocorrência de chuvas fortes e bem distribuídas, atingindo praticamente todas as regiões do estado, incluindo as regiões Oeste, Seridó e Agreste. Em Natal, o volume acumulado nas últimas 24 horas ficou entre 50 a 60 milímetros, índice considerado significativo para o período, segundo o meteorologista da Emparne, Gilmar Pristot. A tendência, ele enfatiza, é de continuidade das chuvas nos próximos dias, com possibilidade de precipitações durante todo o período da Semana Santa e da Páscoa em todas as regiões do RN. Pristot acrescentou ainda informações que ajudam a explicar o fenômeno das precipitações nas últimas horas. As chuvas que têm acontecido nas últimas horas são decorrentes da atuação da zona de convergência intertropical. As condições estão favoráveis, o Oceano Atlântico Sul está bem aquecido e nós temos a zona de convergência atuando aqui sobre o Nordeste. Então, chuvas fortes aconteceram em praticamente todas as regiões, a região Oeste, Seridó, e aqui no Agreste. Em Natal, a média de chuva nessas últimas 24 horas ficou em torno de 50 a 60 milímetros. Para os próximos dias, é previsto que essas chuvas deverão continuar. Semana Santa, Páscoa, nós teremos chuvas acontecendo em todas as regiões do estado. Lembrando que no litoral as chuvas deverão acontecer mais durante o período noturno, início da madrugada e pela manhã. E no interior do estado, devido à formação de nuvens tipos convectivas, nós teremos chuvas mais durante o período da tarde e início da noite. Vamos falar do esporte. A nossa seleção vence o confronto com a Croácia 3-1 e você vai acompanhar agora os detalhes e também aí as sonoras com os nossos atletas e o nosso treinador. Com destaque para Danilo e Hendrick, a seleção brasileira levou a melhor em seu último teste antes da convocação para a Copa do Mundo. Diante da Croácia, no estádio Campbell World, em Orlando, nos Estados Unidos, o Brasil venceu por 3-1, com gols de Danilo, Martinelli e Igor Thiago para o Brasil e Maher para a Croácia. A pedido da seleção croata, a partida contou com um total de 8 substituições possíveis. Assim, os últimos testes foram feitos e todos os jogadores convocados inicialmente que não tinham tido oportunidade tiveram minutos em campo para tentar convencer o técnico Carlo Ancelotti, exceção ao goleiro Hugo Souza e ao zagueiro Vitor Reis, que se somaram ao grupo para substituir baixas no elenco. Jogando um futebol mais vistoso do que visto diante da França, a seleção brasileira encarou uma Croácia que, assim como o Brasil, passa por um processo de reformulação, com jogadores mais experientes abrindo espaço para jogadores mais jovens. Titular após passar por controle de carga, o atacante Vini Júnior não marcou gols, mas teve uma boa atuação, por vezes jogando mais aberto pela esquerda. Em uma dessas oportunidades, fez boa jogada, abrindo espaço para servir o meia Danilo, no que foi a primeira finalização do Brasil no jogo. A tentativa parecia um prenúncio de como aconteceria o gol que abriria o placar para o Brasil.
Em contra-ataque no finalzinho da primeira etapa, o meia Matheus Cunha acertou um lançamento com maestria para Vini Júnior, que entraria na área driblando antes de servir Danilo, vindo de trás para finalizar no canto direito do goleiro Livankovic. Dominando a maior parte das ações e controlando o jogo, o Brasil começou as mudanças da equipe no início da segunda etapa. Sem construir tantas oportunidades na segunda etapa, o jogo foi ficando morno, o que mais uma vez deu pretexto para que a torcida entoasse cantos pedindo a convocação de Neymar. A Croácia pouco levava perigo, mas crescia na segunda etapa e conseguiu aos 38 minutos do segundo tempo chegar ao gol de empate com Maher, que aproveitou o cruzamento de Frank pela esquerda para se adiantar à defesa brasileira. Já bastante descaracterizada em relação à equipe inicial, após 8 alterações no time, a seleção viu brilhar a estrela do jovem atacante Hendrick, primeiro em uma resposta rápida após sofrer o gol de empate. Aos 40 minutos, o jovem atacante aproveitou a bola lançada pelo goleiro Bento para brigar com a defesa da Croácia, botar na frente em velocidade e sofrer o pênalti que daria vantagem de volta ao Brasil. Na cobrança, o atacante Igor Thiago não desperdiçou e deslocou Livankovic para marcar o seu primeiro gol com a camisa amarelinha. Poucos minutos depois, aos 46 do segundo tempo, o Brasil voltaria a balançar as redes, desta vez com Gabriel Martinelli, após Hendrick receber de Igor Thiago a bola no meio de campo e arrancar contra a defesa croata, servindo depois o camisa 22 do Brasil, que de primeira acertou um chute cruzado, sem chances para o goleiro croata. Com esse final de jogo mais animado, o Brasil encerra sua última rodada de amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo. E assim, os jogos que serviriam inicialmente para testar a equipe final, pensando no torneio mundial, se encerrou com boas impressões para os novos jogadores e uma pulga atrás da orelha do treinador italiano. No jogo, lo que tenía que tirar o penalti era Matheus Cunha. Depois, quando salió Matheus Cunha, Igor Thiago, muito bom tirador de penalti. Então, hemos ensaiado ontem os penalti. Ele tira muito bem, ha tirado muito bem. O que me deixa mais satisfeito é que os não aportado muito, han aproveitado da oportunidade e, obviamente, aumenta a dúvida da lista definitiva. Por quê? Porque Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Hendrick muito bem, Kaique também. Todos han aportado, isto é um sinal positivo da equipe. Agora vamos seguindo, evaluando o que vai passar. Essa foi mais uma edição do Rede Livre News. Você pode colaborar conosco através da divulgação nas múltiplas plataformas digitais ou se inscrever no nosso canal. Fica aí a dica. Nós agradecemos a você durante todo esse período, durante toda essa edição. Você acompanhou os destaques da imprensa, os destaques do jornalismo. Jornalismo com compromisso social e credibilidade é aqui na Rede Livre News. Até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.